Pessoal, é o seguinte, gerente de operações da concessionária Nova 381, Diego Dutra, confirmou em entrevista ao vivo no Jornal da Itatiaia que começa em setembro a cobrança de pedágio na rodovia. Setembro é mês que vem, tá, gente? Daqui a alguns dias. Serão 2 praças em setembro, Caeté e João Molevade. Em novembro, deve começar em Governador Valadares. Por fim, começa a cobrança em Jaguaraçu e Belo Oriente. Ao todo, são 5 praças de pedágio. O valor não está definido, mas deve girar em torno de R$12 e R$14, segundo esse representante da concessionária. No entanto, acho que isso é importante dizer, as obras, segundo ele, vão começar somente no segundo semestre de 2026 e devem durar 8 anos. Marcelo, o representante até quis dizer que a obra já começou, porque estão em fase de projeto e tal, aquela história de quem está à frente e quer falar bem de situação. Para o ouvinte, para quem vai passar por lá, o interessante é a obra máquina na pista e pista sendo realizada. 2 coisas que me chamaram a atenção. A demora para começar a obra, eu sei que está em contrato, mas, enfim, me chamou muita atenção. E a segunda coisa que me chamou a atenção, ter um pedágio em Governador Valadares. Porque a duplicação vai só até Belo Oriente? Ô, Júnior, ou isso não te chamou a atenção? Esse caso eu posso falar de muito perto, né? Porque até um relato curioso aqui para os nossos ouvintes. Em 2014, quando a Dilma veio anunciar esse projeto, né? Ela fez todo um lançamento e tudo mais. Na época eu era repórter do Estado de Minas, fomos em Patinga e Valadares acompanhar os eventos de lançamento. E houve esse questionamento, poxa, mas de Belo Oriente até Governador Valadares não tem obra de duplicação, é construção de uma 3ª faixa. E aí as cidades, né, os empresários da região criticaram muito. E aí sabe quem que o governo federal colocou para explicar essa situação? Quem que era o técnico do DENIT, né, que acompanhou o processo desde o início? Hoje é governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Né, a gente ouviu bastante, né, na época quem eram os responsáveis, e a explicação era que no trecho de Belo Oriente até Valadares, que são muitas retas, um trecho com menos curvas do que de Monlevade até BH, não era necessária a duplicação, era necessário a 3ª faixa para que sejam feitas ultrapassagens e já resolveria. Então, a explicação naquela época foi essa, de que não precisava duplicar. Agora, conversando com o gerente de operações, ele falou, olha, mudou o cenário. Porque o tráfego ali na região aumentou muito. Então, a concessionária, ela se dispõe a fazer, né, a revisão do contrato para duplicar esse trecho. Tomara que avance esse projeto para que seja duplicada por inteiro. Não dá para a gente duplicar a rodovia da Morte só metade, porque aí quem vai até Valadares acaba ficando prejudicado. Agora, sobre a cobrança de pedágio, Júnior, eu acho que eu posso falar até com muita tranquilidade, porque eu critiquei muito a cobrança de pedágio, o projeto do Zema, aqui perto de Belo Horizonte. Eu acho muito justo você andar 60, 70 quilômetros até uma primeira praça de pedágio e pagar o valor de R$12 ou R$13. Tendo que você vai ter uma melhoria garantida, né, um asfalto de melhor qualidade. Se você tiver algum problema no pneu, estourar o pneu, sofrer algum tipo de acidente, a concessionária vai ter uma equipe para te atender. Então, eu acho que isso sim é um serviço que a gente deve apoiar. Esse tipo de concessão é benéfica para o motorista. É diferente do Vetor Norte, que o projeto, você anda 10 quilômetros, você está indo na região metropolitana de BH e já estão te cobrando pedágio. Né? Eu acho que tem essa diferenciação. E eu acho que a empresa está fazendo algumas melhorias que a gente consegue ver. Né? A gente consegue ver que a capina em volta da estrada está sendo feita, já teve uma repavimentação em alguns trechos. Tomara que o projeto de duplicação se acelere, porque aí o motorista que passa pelo trecho vai sentir que é justo pagar o pedágio, tendo uma oferta de serviço melhor. E aí, Eduardo Costa? Primeiro sobre o pedágio. A Cátia Pereira fez a pergunta que todo ouvinte gostaria de fazer. Como é que vai pagar pedágio a partir de setembro, se a obra começa em setembro do ano que vem, se começar? A explicação do Diego Dutra convence. Ele explicou que a concessão prevê um montante de 9 bi, que serão diluídos os investimentos e o faturamento durante tantos anos de concessão. Então, se não começar a cobrar agora, deixar para cobrar lá na frente, quando tiver tudo pronto, o preço do pedágio fica inviável. Esta é a explicação dele técnica e que a gente tem que respeitar. O meu comentário, isso é impressão, opinião minha, e eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, é só lembrar, Júnior, no Brasil não há capital de risco. Ninguém põe o seu para depois ter retorno. Ninguém. É impressionante. Essas concessões de estrada, assim, não tem um grupo que chega e fala assim, não, nós vamos gastar aqui 10 bi, depois vamos começar. Não. Primeiro é dinheiro no bolso. Recorre. Isso é lamentável. Mas, aí tu tem um mas. Mas, eu pergunto para o ouvinte da Itatiaia, ou a gente encara isso,
ou a gente vai continuar mais 100 anos esperando a tal da duplicação e vendo gente morrer. E o melhor exemplo que eu dou para defender essa empresa, cujo nome eu nem sei, mas o melhor nome que eu dou para defender esse processo de privatização, o melhor exemplo, é que o trecho não concessionado, que é daqui a Nova União, Caeté, como eu já disse aqui 10 vezes, vou repetir mais uma, vai demorar mais 30 anos. Ô Edu, eu tô na cola do ministro Renan Filho, já mandei e-mail nos últimos meses querendo saber, ele prometeu que a obra nesse trecho, né, que o DENIT vai fazer, começa em 2025. Eu tô querendo saber que dia que vai começar essa obra, onde 2025? Que vai começar esse ano. Ele falou que até dezembro. Você acreditou? A gente tem que, né, ele é um ministro de Estado, né, a gente tem que, cabe ao jornalista duvidar, mas a gente tem que ir lá tentar conferir. Então estamos atrás dele para ver se já tem data marcada para esse início. Eu sei. Eu sou descrente demais com essas coisas, gente, porque já são tantas promessas. A Edilene Lopes está com a gente também, está falando ao vivo, direto de Israel. É isso, Edilene? A gente está comentando aqui sobre essa questão que envolve a duplicação, a cobrança de pedágio. A cobrança de pedágio já começa no mês que vem na BR-381. Bom dia. Bom dia mais uma vez, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores, aos ouvintes da Itatiaia. Sim, eu estou em Jerusalém, capital de Israel, acompanhando os conflitos por aqui, que são vários. Em relação a essa questão do pedágio na BR-381, eu tenho recebido muitas mensagens, inclusive o Geraldo, que é um empreendedor aí de Belo Horizonte, tem uma loja no Shopping Boulevard, ele sempre fala comigo e ele mora ali na região da 381, onde vai começar a pedagiar antes de cobrar. E ele me falou, Edilene, isso é um absurdo. Sim, nós também achamos um absurdo, mas esse tipo de modelagem possibilitou a concessão da BR-381, que ninguém queria. Foram vários leilões vazios, 3 ou 4, salvo engano. Nós noticiamos muito isso na Itatiaia e por falta de um modelo que fosse atrativo, essa concessão não saía do papel. Agora ela saiu graças a uma articulação que foi feita, inclusive pela NTT, que hoje oficialmente é presidida por um mineiro, Guilherme Tel Sampaio, que passou na sabatina do Senado e já assume logo em breve esse cargo. Nós temos uma entrevista exclusiva marcada com ele para a semana que vem, vai poder nos esclarecer todos esses pontos. Infelizmente, esse é o único modelo de concessão que no Brasil agora tem conseguido se fazer, com o investidor já arrecadando algum recurso para depois fazer as melhorias. Aí fazem uma coisa aqui, outra ali, uma sinalização, algo que custa menos, para depois fazer a obra de infraestrutura com recursos já arrecadados com pedágio. É o que o Eduardo falou, é ruim, mas é o que está possibilitando a concessão, porque com o poder público cuidando das rodovias, nós tivemos uma 381 que infelizmente hoje e há muitos anos recebe o apelido de rodovia da morte, Júnior. Ô, Júnior, só para não deixar de reclamar isso, que eu acho que é importante, uma coisa que me deixa muito pé da vida, para não falar um palavrão aqui, é que de 2012 a 2014, todos esses projetos de obras de engenharia na 381 já tinham sido feitos. O governo federal, na época da Dilma, gastou mais de 70 milhões com esses projetos. Aí hoje o gerente me explicou que tem que refazer tudo. Tem que começar do zero. Quer dizer, é um desperdício de dinheiro público, né? Quando a obra é atrasada, que a gente paga uma obra e paga de novo ela depois.